Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui esperando acelerar para conferirmos o segundo episódio da terceira e derradeira temporada de Star Trek Picard, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, chegamos então à parte 2, a continuação da abertura desta derradeira temporada de Picard, e temos mais do mesmo. Pois é, mais uma vez temos minutos e minutos e minutos de pura quase enrolação. Se você perceber, né, a gente não tem a variedade das duas tramas principais. Elas estão na mesma situação. Mudou alguma coisa? Não. Se você emendasse o episódio 1 com o 2, ou, por exemplo, se você exibisse os dois como abertura de temporada, depois exibisse os outros episódios semanalmente, não teria problema nenhum. Você ficaria talvez mais empolgado. Ou será que não? Porque eu até sei como é que continua, né, no terceiro episódio. Enfim, o que vale é que é exatamente esse o ponto que faz com que a gente não fique, de novo, empolgado, querendo o próximo episódio, porque a balada está no mesmo ritmo, não temos novidades. As duas linhas nativas, tanto a principal de Picard quanto aquela de Raf, estão na mesmíssima coisa, né? Ali de Picard você ainda está fugindo. Aliás, antes de falar do Picard, né, vamos logo descartar a Raf, né? Porque, de novo, eu sempre gosto de dizer, né? Quem se importa com a Raf? Ela ainda está naquela coisa investigativa que também não tem nada que faça você ficar assim, grudado na cadeira. Caramba, detalhe interessante que ela descobriu, aí conecta com outro e fala, temos então um traidor por aqui, ou um inimigo detectado, quem sabe ele, quem sabe aquele outro. Não, na verdade, não temos nada demais. E o que vale, talvez, que desperte mais interesse, é a resolução de quem era aquela pessoa misteriosa que mandava mensagens cifradas e comandava ela, né? E que muita gente apostava que pudesse ser o Worf, e de fato é ele mesmo. E claro, você se empolga quando ele aparece, então, para salvar, como uma bela de uma cavalaria, né? Salvando o mocinho ou a mocinha da vez, no último e derradeiro instante, você fica empolgado. Talvez sim, talvez não. Confesso para vocês que eu não lembro, quando eu assisti lá em 2023, se eu falei, então é o Worf. Porque eu acho que no primeiro episódio, realmente eu não tinha pensado nele. Hoje, claro, como eu já assisti, né, eu já sabia que era ele, então não funcionou o ineditismo da cena para mim. Mas não empolga, para falar a verdade, não, porque, de novo, o problema é que toda a sequência da Raf, ela estava arrastada, não tinha nada de diferente. De novo, lá naquele mesmo planeta, né? Então, realmente, não tinha nada de novo. Precisa de uma pegada diferente aqui e acolá, quando você passa de um episódio para outro, para você falar, já temos coisas diferenciadas. Mas não, estava tudo igual. Como eu disse, podia emendar os dois episódios, exibição dupla, e não teria problema nenhum, talvez fosse mais interessante. E no fundo, parece que eles fizeram questão de deixar a identidade secreta ali, para poder revelar como uma grande entrada triunfal do Worf. Funciona para alguns, para os fãs mais, né, arraigados, para outros que conseguem, né, enxergar os defeitos de coisas onde os nossos grandes heróis participam. Realmente, e a Raf também continuou com aquele lenga-lenga da problema com a dependência, o problema familiar, que aparece o marido, que nunca apareceu, né, nas temporadas anteriores, e me empolga. E eu acho que não é só problema meu. A Raf, ela não é um personagem interessante, mas não é mesmo. E seus problemas, né, aquele peso que ela tem, que não combina, né, com o oficial da Frota Estelar, realmente aí faz com que se perca o interesse completo. No fundo, é uma grande encheção de linguiça, né? É só aquela coisa de, poxa, a gente precisa inventar uma trama paralela para também dar aquele refresco para a trama principal, né? Mas não serve de nada. Raf, por exemplo, claro, ela se envolve com um grande problema, a questão principal que está lá envolvendo a dificuldade gerada, né, pela Beverly, ou melhor, não é Beverly o problema é o filho, talvez, né? Não sei, realmente
Eu dei um spoiler agora? Acho que não sei. Enfim, o que importa é que a questão, claro, que esse episódio valoriza a presença justamente desse novo personagem. Que olha só, eu não decorei o nome dele. Qual o nome dele? Não sei. O nome dele, o nome do filho de Beverly, o nome do filho do Picard. Qual o nome dele? Não consigo lembrar. Que coisa, hein? Bom, tá aparecendo aqui embaixo, né? Talvez você também já tenha esquecido depois de 2 anos de terem assistido. Enfim, é um personagem interessante, eu esqueci de comentar, né? Ele tem uma certa, né? É um personagem também interessante, talvez chato. Não sei, é outro personagem que também, aparentemente, assim, de largado, do jeito que tá, né? Com aquela rusga ali a respeito da identidade. Então, então é você, meu pai. Quer dizer, não sei. Realmente, ele também precisa melhorar para os próximos episódios. Ele não é suficiente para ser um personagem, opa, interessante também. Justamente porque é só uma questão familiar. Do mesmo jeito que as questões da Raf não empolgam, a questão ali do filho do Picard, que eu não lembro o nome dele. Caramba, qual é o nome dele? Não lembro. Eu nem percebi que eu não estava lembrando o nome dele no primeiro vídeo, né? A respeito do primeiro episódio. Mas enfim, né? A questão é que nesse episódio aqui, o Hiker já sacou, parou, aquele é teu filho, rapaz. Picard, acorda pra vida, vai lá falar com ele. E a gente tem essa certa enrolação, Picard não querendo admitir, Hiker tendo certeza, e a gente só tem a confirmação lá naquele momento interessante, né? Da Beverly bem abatida, né? O Picard, o Hiker, né? Foi tirar ela da enfermaria, né? Acordou ela meio que na marra, né? Para dar uma força para a situação, e ela só confirmou que era pai e filho ali, com uma expressão que todo mundo achou magnífica. Muita gente elogiou a atuação da Gates McFadden. Não é ruim, mas também não é grande coisa, né, pessoal? Vamos combinar, né? Ali foi mais a força do roteiro que pede, né, uma interpretação assim interessante, tá? Enfim, né? A gente pode até perceber também que o Picard lá não anda muito bem com as suas expressões, Picard não, né? Com o Patrick Stewart, com as suas expressões faciais a respeito do peso, né? Do sentimento do Picard, a respeito de suas questões familiares, enfim, também não estou me empolgando não. Vocês estão percebendo, né, que no fundo, eu estou encarando esses episódios aqui derradeiros da série como uma coisa fria, e realmente é fria, não empolga. De novo, tenho que repetir, um episódio alongado, vários minutos, que não desenvolve nas suas duas tramas principais variedade de locação, de desenvolvimento da trama, não aparece nada de novo. Quer dizer, teve coisa nova. Por exemplo, a vilã, talvez, da temporada, também vamos combinar, né? Que. Qual é o nome dela? Eu me esqueci. Pô, não fiz a lição de casa. Eu devia ter decorado o nome dos dois, né? Tanto do filho do Picard quanto o nome da vilã, né? Não lembro mesmo. Enfim, o que vale? Não empolgou também. É uma certa atuação afetada também da atriz. Claro que o texto já pede isso. Ela talvez tenha carregado um pouquinho a mais. A direção também meio que pediu por aí. E muita gente também considerou lá naquela época era uma verão interessante. Eu não achei também logo de cara. Foi uma coisa que, quando eu assisti o segundo episódio, eu comecei a ter aquelas sensações que me fizeram abandonar a série lá pelo quarto, quinto ou quinto, sexto episódio. De novo, eu não assisti como fechou essa temporada. Para mim vai ser coisa inédita os últimos episódios. E essa realmente vilã que foi apresentada para a gente aqui nesse segundo episódio, eu achei coisa mais chata, forçada, né? Querendo ser uma vilã daquele tipo que não se importa muito com a sua presa, né? Fica brincando, na verdade, com ela, né? Com uma nave super poderosa. Falando nisso, né? Essa nave e a capacidade dela de abrir aqueles portais foi a coisa mais interessante, talvez, do episódio, porque ele gerou, por exemplo, mais cenas com uma dinâmica maior, ou seja, uma pura coisa clara, né? Ação. Esse episódio teve mais ação do que o outro. Além do lado também da Raf barra Worf, né?
aquele desfecho ali daquela investigação junto ao Ferengi, né, que o Worf passou a navalha em todo mundo ali, né, cortando cabeça e tudo, também teve um pouquinho mais de empolgação. Aliás, eu esqueci de comentar com vocês, né, como foi o final da trama da Raf no primeiro episódio, onde ela vai comunicar lá aquele departamento da recrutamento, né, da frota, né, que eles podiam estar correndo perigo, e aquele prédio é todo aniquilado, justamente se fazendo o uso dos portais, né? E aqui nesse episódio definido que apenas 117 pessoas parece que morreram. Caramba, num prédio daquele tamanho, só 117 pessoas morreram? Mas nem que tivesse 117 banheiros apenas ali, naquele prédio. Pô, teria que ter mais gente, né? Eu achei muito pouca vítima. E depois quando primeiro que o prédio cai na abertura do primeiro portal. E quando ele retorna, né, lá no céu, caindo mais ainda, né? Ele cai, eu acho, numa área que tinha mais outros prédios. Eu acho que não era só o gramado ali da dependência, né? Não sei, enfim, eu achei muito pouco, né? Não sei. Contudo, eu achei interessante o uso dessa tecnologia. É boa, né? Também aquele momento lá que eles arrastam a nave da Beverly, né, para cima da Titan, né, destruindo tudo, né, destroços para lá, para cá. Foi uma ação também boa, ou seja, esse episódio apresentou pra gente algo interessante pra gente curtir. E também, aliás, quando deram um passado ali, né, uma ceninha anterior ao filho do Picard, né, mostrando que ele é médico barra contrabandista, né, depois quando ele foge ali também da sua detenção, é um pouquinho de ação, né, são detalhes novos, mas não suficiente para dizer que, caramba, muita coisa interessante e original foi apresentada aqui, a trama, as duas tramas. Não, na verdade não foi, né? Aquela coisa do Ferengi também com a Raf foi outra coisa afetada. Os dois vilões apresentados aqui nesse episódio, eles são muito afetados, né? Muito exagerados. Para quê? Não sei. Eu acho que se eles tivessem dois tons a menos na atuação dos dois atores, seria mais justo para a gente, né, gostar um pouco mais deles. Mas, de qualquer forma, aliás, eu nem sei, né, se no decorrer de toda a temporada vai ficar essa vilã principal, né? Eu espero que exista outra, né? Porque será pouco, com certeza. Isso, por exemplo, que eu me lembre do que eu assisti em 2023, eu acho que não tive a revelação que apareceu outro vilão acima, né? É sempre interessante, né? Quando é uma temporada serializada da trama, que você conheça primeiro um boss pequeno, depois apareça o boss maior, como um videogame, né? Sempre vai crescendo, né? A vilania, né? Do que vai aparecendo a seguir, né? Se essa for só a vilã principal, vai ser bem fraco mesmo. Mas enfim, o episódio ele também patinou na necessidade dele ter o gancho final, que é a revelação que ele é o filho do Picard. Ou seja, teve toda aquela enrolação via Hiker para só chegar nisso. Do lado do capitão, do Shaw, teve aquela rusga, uma manutenção da rusga entre ele e a Seven, né? Também não gerou coisas novas e diferenciadas, não, para falar a verdade. Mas, pelo menos, quando no finalzinho o almirante se faz presente, Picard, né, fala grosso, o Shaw, e a gente se empolga porque aquela atitude do Picard tem mais a ver com o que a gente conhecia antes dele, quando ele era jovem, né, do que toda essa coisa para baixo que ele foi nas duas temporadas iniciais da série, né? Quando ele toma ali o comando da nave, né, ele fala que eu vou salvar o moleque porque o moleque é meu filho, e o Shaw fala, não podia ter acontecido isso, porque aí o Shaw, ele desce lá do pedestal dele de arrogância e fala, pô, agora que o Picard está aqui dentro da minha nave como um almirante de fato mandando em mim, agora eu obedeço ele e faço o que ele manda, né? Não interessa que é para salvar o filho. Vira uma coisa pessoal, não tem problema, né? Pô, pobre dos meus tripulantes, né?
Mas enfim, foi uma situação interessante e que o personagem do Shaw cresceu. Ele não é mais só aquele arrogante que ele era no primeiro episódio, continuou aqui pelo segundo, né? Mas depois, nessa reviravolta que teve, né? Ele se mostrou mais íntegro, talvez, né? O personagem começou a ficar mais interessante, né? Com certeza. A gente precisa prestar atenção nele. De fato, de todos os personagens que tem, por exemplo, se a vilã não oferece interesse pra gente, a figura do Shaw sim, fala, ele é interessante de acompanhar. Agora, no fundo, esse episódio ele foi num certo crescendo em relação à estreia? Foi, de fato foi, porque teve um pouquinho mais de ação, as cenas se desdobraram um pouco, embora elas estejam ainda caminhando no mesmo trilho, as duas tramas, a principal e a subtrama, estejam ainda no mesmo lugar. Vá lá, tá certo, melhorou um pouquinho, mas não o suficiente para falar assim, agora engrenou. Não engrenou porque tá tudo no mesmo lugar. Como eu disse, os dois episódios podiam ter sido exibidos um atrás do outro, que não teria problema, seria até melhor para o público não perceber que tudo vai ser nessa pegada, né? Talvez. Perigoso. Mas enfim, para esse segundo episódio da terceira e derradeira temporada de Star Trek Picard, eu atribuo uma nota um pouquinho maior do que a média. Então, para ele, vou colocar 3 asteriscos. Subi um pouquinho, meio asterisco, né? Era 2,5 na primeira abertura, 3 agora. Ok, 3 asteriscos tá de bom tamanho. Podemos ainda considerar que é um episódio melhor que qualquer outro, talvez, das 2 primeiras temporadas. Promete melhorar? Não sei. No ritmo que está indo, parece que não vai melhorar muita coisa. É uma sensação que passa esses 2 episódios iniciais. Pode melhorar, pode, mas também pode começar a cair de uma maneira bem rápida para o buraco. Mas a gente vai conferir amanhã o terceiro episódio. Por enquanto, é isso.